Oi pessoal, meu nome é Bruna e nesse vídeo eu vou falar sobre a implementação do algoritmo Bin Packing. Quem está me ajudando nesse projeto é o Guilherme Arthur. Se você quiser entrar em contato com a gente, os nossos e-mails estão aí na tela. E se você não assistiu o primeiro vídeo onde eu falo sobre os conceitos do algoritmo Bin Packing, eu recomendo que você assista antes de partir para esse vídeo aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem uma série de classes que eu comentei de uma maneira bem breve no primeiro vídeo. A gente tem a classe objeto com os atributos de nome e dimensão, uma função construtora, uma função chamada JSON_Serialize, que vai ser utilizada durante os testes, e uma série de getSet padrões. Aqui a gente tem a classe do pacote, que conta com os atributos de tamanho e um array de itens, que é onde os objetos vão ser alocados, uma função construtora, a função JSON_Serialize também como no objeto, uma função chamada getAmountOfFreeSpace, que vai retornar a quantidade de espaço livre que ainda tem dentro do pacote, alguns getSet padrões, uma função booleana que vai retornar se um item cabe ou não dentro de um pacote, e a função de guardar, que vai guardar o objeto dentro do pacote. Aqui a gente tem a classe de ambiente, que conta com os atributos de array de pacotes, array de objetos e um algoritmo específico. Aqui a gente tem a função construtora, e aqui a gente tem algumas funções de setar e retornar o array de pacotes, array de objetos e o algoritmo. E por último a gente tem a função de organizar, que vai organizar os objetos dentro dos pacotes, dependendo do algoritmo que ele tiver como atributo. Aqui a gente tem a interface algoritmo, com uma série de funções que vão ser implementadas pela classe que estiver implementando essa interface. E aqui a gente tem o primeiro algoritmo de alocação, o algoritmo FirstFit. A gente tem os atributos de array de objetos e array de pacotes, uma função construtora, e aqui a gente tem as funções que ele está implementando da interface algoritmo, que ele está implementando aqui em cima, certo? Aqui a gente tem a função toString, que junto com JSON_Serialize vai ser utilizada durante os testes. E por último a gente tem a função que guarda os objetos dentro dos pacotes, faz esse processamento, dependendo de acordo com o comportamento desse algoritmo. Aqui a gente tem o segundo algoritmo de alocação, FirstFit Decreasing, que ele estende o algoritmo FirstFit e implementa a interface algoritmo. Ele tem a função que ele está implementando do algoritmo de setArrayOfObjects, e a gente tem a função de reordenar, que, como eu expliquei no primeiro vídeo, esse algoritmo ele faz uma reordenação dos objetos antes de fazer a alocação. Os testes dessas classes foram feitos utilizando a programação orientada a testes, então foi feita uma classe de teste para cada uma dessas classes. Aqui a gente tem a primeira classe de teste para testar o objeto, onde a gente cria uma série de atributos. Aqui a gente tem uma função que vai rodar antes de todas as outras funções, e aqui a gente tem uma função para testar cada funcionalidade dessa classe. Se a gente ver aqui no terminal, aqui eu botei para rodar essa classe e ela retornou um OK, que foram feitos 3 testes e foram conseguidas 6 assertions. Aqui a gente tem a mesma coisa para a classe do pacote, foi feita uma classe de teste para o pacote, com uma série de atributos, um método que vai rodar antes de cada uma das funções, e uma função testando cada uma das funcionalidades dessa classe. Vou passar até o final para dar uma visualizada. E aqui a gente vê que eu botei para rodar também essa classe, e foram feitos 7 testes e foram recebidas 17 assertions. Aqui a gente tem a classe ambiente, o teste da classe ambiente. Também, como nos outros dois casos, foram feitos com alguns atributos, um método para rodar antes de cada teste e um teste feito para cada uma das funcionalidades dessa classe. Aqui, então, passando para o terminal, a gente vê que foi feito o teste dessa classe e foram feitos 5 testes, e foram feitos 10 assertions.
Aqui a gente tem, então, também para as classes de alocação, o first_fit, uma série de atributos, uma função construtora, um setup, e aqui uma função para testar cada funcionalidade dessa classe. Certo? Passando então para o terminal, a gente vê aqui o teste do first_fit, 5 testes feitos e 7 assertions. E passando para a última classe de teste, que é o teste da first_fit decreasing, também feito uma série de atributos, função setup e uma função para testar cada funcionalidade dessa classe. Certo? Passando então, aqui por último, feito o teste com essa classe, foram feitos 5 testes e foram conseguidos 6 assertions. E por enquanto é isso aí, pessoal. No terceiro vídeo eu vou falar sobre o algoritmo Full Bean. Fiquem ligados, muito obrigada e até a próxima.